pessoal, olha eu aqui de novo, agora no meu segundo vídeo, tá? Que é um plano de aula para o primeiro ano do ensino médio. Agora, este plano é do estágio supervisionado do ensino médio. E eu estou aqui hoje fazendo novamente esta live como avaliação e frequência do meu plano de aula, ok? Então, eu vou me apresentar novamente, porque como eu estou de visual novo, quem assistiu o primeiro vídeo vai ver a diferença para o segundo, e estou de visual novo, podem não me reconhecer, eu vou me apresentar novamente. Eu me chamo Ângela Maria Duarte, resido na localidade de Mupitorrão, Cametá, Pará. Sou formada em Pedagogia e Psicopedagogia Clínica Institucional, também concluída a pós-graduação pelo Grupo Uninter. Atualmente, estudo a segunda licenciatura do curso de Geografia pelo Grupo Uninter, Cametá, Pará, e estou na fase de conclusão, por isso, estou apresentando de forma online o meu plano de aula para a minha avaliação e frequência do estágio supervisionado do ensino médio, ok? Então, vamos lá ao plano de aula. Primeiro momento, vamos lá ao conteúdo do plano de aula neste primeiro momento, ok? Então, o conteúdo do plano de aula é o espaço urbano e os problemas socioambientais. Este é o assunto que nós vamos desenvolver ao longo dessas duas aulas de 50 horas, né, cada, para um ensino médio, sim? E vamos para as competências a serem desenvolvidas com este plano de aula. Vamos lá. As competências, tá? Os números tudo lá pela norma pela BNCC, tudinho, tá? A Base Nacional Comum Curricular, tudo certinho, ok? Então, vamos lá, pode conferir os códigos, tudinho certinho lá. Primeira competência, analisar e comparar diferentes fontes narrativas expressas em diversas linguagens, com vista à compreensão crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Correto? Segunda competência, identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais da emergência de matrizes conceituais hemogênicas, etnocentrismo, evolução e modernidade, etc., comparando-as com as narrativas que contemplem outros agentes do discurso. Tá? 2. Competências. Os objetivos a serem desenvolvidos aqui são elencados 3 objetivos para serem alcançados com os alunos. Compreender o conceito de cidade, sim, e o conceito que nós trazemos aqui é na visão da autora Raquel Ronick, sim. Segundo objetivo, comparar algumas transformações advindas do processo de urbanização e industrialização do Brasil. Esse objetivo vai ser alcançado à luz de Hermínia Maricato, sim. E o terceiro objetivo, identificar mudanças no espaço urbano e os problemas socioambientais. Nós vamos estar citando alguns para aguçar esse conhecimento que o aluno tem. Ele já tem, ele assiste jornal, ele assiste noticiários, redes sociais, o tempo todo, não é isso? Então, vamos lá. Nesse primeiro momento da aula, é aquele momento que a gente vai em busca do conhecimento prévio do aluno, não é isso? Esse conhecimento prévio, né, que ele traz dentro dele. Ah, eu não sei, professora,
mas basta eu começar a fazer as indagações que eles vão falar e vão saber falar sobre esse assunto, correto? Então, sobre esse espaço urbano e os problemas socioambientais, eu vou pedir para que eles falem o que eles sabem ou imaginam que é uma cidade. E aí eu vou esperar eles responderem, depois de ouvi-lo, perguntar quem já foi na cidade de Belém, na região ali metropolitana. Quem já foi em Belém, né? E aqui em Cametá, a sede do nosso município, a cidade aqui que é a sede do nosso município, quem já foi? O que vocês viram lá? Vocês gostaram do que viram? E em Belém, vocês gostaram do que viram em Belém? O que vocês viram? Quais foram as situações que se apresentaram para vocês naquela cidade? Sim, muitos vão dizer, porque temos alunos que vai para Oeiras, Baião, né? E eles vão contar. E aí cabe a mim como professora fazer essa ponte, esse encaminhamento desses conhecimentos, né? E organizá-los para a continuação da aula. O que vocês viram? Agora, depois deles contarem o que eles viram nessas cidades que eles já foram, nós fazermos umas pontuações, valorizando o conhecimento dele, logicamente, nós vamos apresentar os conceitos de cidade para Raquel Ronick, na sua obra, né, de 1988, sim, e a urbanização em uma contextualização de Hermínia Maricato, na obra de 2013. Tá? Então, através dessa aula expositiva, nós vamos fazer todo esse desenvolvimento aí dos conceitos, os conceitos básicos para o assunto, né? Aqui estudado sobre o espaço urbano e os problemas sociais e ambientais, correto? E depois de nós fazermos todo esse resumo, estudando, analisando o material do referido assunto, né, apresentado aos discentes em sala de aula, depois de nós fazermos juntos essa análise, nós partiremos para um novo momento, né? Mas antes eu quero deixar, né, o resumo, a síntese, né, do conceito de cidade para Raquel, a autora Raquel Ronick, na sua obra de 1988, o que é cidade? Obra muito importante. E nesta obra ela conclui, a Raquel Ronick, ela conclui que a cidade, antes de mais nada, é um imã. Antes de se tornar local permanente de moradia, de trabalho, ela diz, a Raquel, que essa cidade é um imã, antes de mais nada. Por que um imã? Quando nós fazemos referência no espaço, o espaço, né, urbano, ali, a cidade, imã é aquilo que atrai, é aquela peça ali, né, que atrai. E o imã, ela chama a cidade de imã porque a cidade, ela é atraente à população, ao povo, porque é lá na cidade que concentra bens de riqueza. Aí o povo vai, né, para a cidade em busca de oportunidades, né, empregos. É lá que se concentra atividades de produção,
as fábricas, infraestruturas, os serviços básicos essenciais, o comércio, as atividades econômicas, políticas, culturais. Então, é um atrativo grande para essa população, para o povo buscar moradia na cidade. Sim, porém, né, nessa busca de moradia, muitos problemas ambientais surgem sociais e ambientais surgem que nós veremos daqui a um pouquinho. Vamos logo ver, né, aqui para a contextualização desse espaço urbano por Maricato, na sua obra Brasil, Cidades Alternativas para a Crise Urbana. Correto? Obra de 2013. Aqui eu vou dizer uma citação, né, deste livro, correto? De 2013, na página 16, né, sobre a contextualização. Maricato diz: o Brasil, como os demais países da América Latina, apresentou intenso processo de urbanização, especialmente na segunda metade do século XX. Assim, a urbanização, que ocorreu juntamente com a industrialização, né, nessa fase aí, trouxe inúmeros problemas das mais diversas ordens. A formação das cidades que não tiveram ou não se preocuparam com um adequado planejamento urbano, né? Então, Maricato, ela traz ali um pouco, um puxão de orelha para o planejamento urbano. Sim, porque essa urbanização é clara e evidente, né? Muitas são as consequências acarretadas por esse momento de crescimento da urbanização no século XX, né? Para um ambiente da cidade, e aí surge o agravamento das vulnerabilidades sociais, né? E essas vulnerabilidades, elas podem ser de ordem social ou de ordem ambiental, né? Então, esses problemas socioambientais existentes por causa do crescimento desordenado das cidades, né, que trazem grande problema, e aí cabe ao governo, né, um planejamento adequado, né, novas políticas de planejamento urbano são necessárias para conter esse aumento populacional e assim tentando solucionar problemas que advêm desse não planejamento. Ao aumento populacional, congregado ao aumento da pobreza, provocando degradação ambiental também, né? Então, é necessário buscar, através do planejamento, um balanceamento entre população, recursos naturais e poluição. Precisamos ter um meio termo, precisa balancear esses dois sistemas aí, ok? Porém, desses problemas ambientais, dos problemas socioambientais que ocorrem no meio urbano, que são nas grandes cidades, um deles é a falta de moradia adequada, porque uma grande parte dessa população vive em favelas, em cortiços, em alagados, áreas de deslizamento, que são aquelas áreas de risco, perto de encostas, né? Áreas de enchentes. Então, não basta o ser humano ter uma moradia, mas precisa ser uma moradia adequada para que ele não corra riscos, certo? Outro, desemprego. Desemprego, né? Nós vemos a diminuição na oferta de emprego, são milhões e milhões de desempregados, né? Então, na cidade, é difícil você viver sem um emprego. Se você não tiver de onde tirar uma renda, fica muito complicado a sua situação de continuidade de moradia dentro de uma cidade. Falta de transporte, né?
causado pelos transportes deficitários, a demora no deslocamento entre a sua residência e o trabalho e sua residência toma muito tempo da pessoa que precisa se deslocar para trabalhar, né? E, além dessa demora, tem a má qualidade nos transportes e o alto custo que acaba saindo, né, do bolso diariamente para o uso desses transportes. Então, o planejamento de mobilidade, muitas cidades já perderam de mão, né? Cada vez mais lotados, as avenidas, engarrafamentos, e é isso que vem acontecendo. Outro problema, né, dessa ordem é a violência, né? A violência é um dos principais problemas enfrentados nas grandes cidades. Nos últimos 10 anos, a violência urbana ela cresceu em geral, né, envolvendo a população mais jovem, né, aquela população mais carente, seja como vítima ou seja como responsável pelos delitos, né? Essa população jovem aí é a maioria que vem sendo atingida e é crescente cada vez mais no nosso país, né? A poluição do ar, que é consequência da intensa industrialização nos grandes centros urbanos, né? Onde se concentra a população nas metrópoles, e aí a poluição do ar acontece pela eliminação de fumaça das chaminés das fábricas, né? E dos automóveis também, dos carros, ônibus, caminhões, motos, são causas permanentes nos grandes centros. Essa poluição do ar, né? Então, causa sérios problemas para a saúde das pessoas. E a poluição também, ela reduz a expectativa de vida da pessoa. Sim. Tá? Além da poluição do ar, existe a poluição do meio ambiente, né? A poluição dos rios, que aí quando ocorre, né, as enchentes, né, nas localidades, nessas grandes cidades, a rua parece um rio, por causa da poluição destes solos, os lixos, esses resíduos sólidos, né, que são jogados pela população na rua. E aí acontece que quando chove acima do normal, essas ruas enchem e não tem para onde escoar por causa da impermeabilidade do solo. Não existe mais solo permeável. Nos centros das cidades, gente, nós não vemos, né? É só asfalto. Então, na hora da chuva, com acúmulo grande de água, não tem como essa água escoar rápido, né? Por causa desse solo impermeável. Então, ela vai só crescendo e se torna aquelas enchentes que nós vimos nos últimos meses, né? Em Minas Gerais, janeiro, fevereiro, né? Nós vimos em Minas Gerais aquele rio em plena região metropolitana. Sim? Tá? Então, esse é o primeiro momento da aula. Vamos para o segundo. O segundo já foi apresentado todo esse material, né? Conceitos, né? Os principais desse assunto. Então, agora os alunos irão já estudar o material escrito deles, o material de apoio. Então, agora nós vamos fazer atividade escrita, vamos fazer um exercício escrito aí de perguntas e vocês irão buscar as respostas com que nós conversamos, com que vocês colocaram dos conhecimentos prévios, irão responder a essas indagações, a esses questionamentos, né, para que nós possamos ficar fortalecidos para as próximas aulas sobre o referido assunto. Desculpa. Ok? Então, nesse segundo momento, essa atividade será estipulado mais uns minutos para eles poderem desenvolver esse material de autoavaliação sobre o assunto.
O terceiro momento, vamos deixar uma atividade extra classe para os nossos alunos, sim? E nessa atividade extra classe, nós vamos organizar a turma em 2 grupos, dividir a turma em 2 grupos. O primeiro grupo irá pesquisar, né, buscar informações, conhecimentos da realidade da nossa cidade, Cametá. Então, o primeiro grupo de trabalho irá pesquisar com base no censo do IBGE de 2010. Então, irá procurar o município de Cametá e analisar os dados de aumento ou diminuição da população cametaense. É o primeiro ponto. Aumentou, diminuiu a população cametaense com base nos dados do censo do IBGE de 2010, ok? Buscando, nesse trabalho, quais foram os fatores responsáveis por essas mudanças na nossa cidade. Quais foram os fatores? O que aconteceu para esta mudança na nossa cidade? Que aumentou ou diminuiu? Quais são os problemas existentes na nossa cidade? Ambientais, sociais. Pesquisa. O segundo grupo de trabalho vai assistir ao filme Elefante Branco, correto? Do diretor Pablo Trapeiro. A história acompanha uma trajetória de um padre em uma favela em Buenos Aires, certo? Está localizada em uma área periférica em Buenos Aires, onde se passa esse filme. E o padre Julián, interpretado pelo autor Ricardo Darín, esse padre dedica anos da sua vida para ajudar os necessitados da Vila Virgem. Vila Virgem é o nome da vila onde se passa, né, localizado na favela da periferia de Buenos Aires. Tá? Então, nessa batalha, o padre Julián, ele conta com a ajuda de outras pessoas, de uma assistente social, de mais um padre que chega ao país, né? Então, após assistir o filme, neste momento, os discentes devem observar durante o filme e fazer suas anotações desse espaço urbano apresentado no filme. Os problemas socioambientais, sim? E a finalização dessa atividade extraclasse será a apresentação dos grupos em sala de aula, né, expondo os resultados da pesquisa, socializando os conhecimentos adquiridos nesta pesquisa, né, durante essa investigação, certo? Então, terminamos o nosso plano de aula agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade de mais um momento junto com vocês e agradecer a Deus, agradecer aos profissionais que me ajudaram, aquelas pessoas que estão junto comigo, que direto ou indiretamente me ajudaram para que eu pudesse gravar esse segundo vídeo. Para quem ainda não tinha gravado nenhum, fazer 2 né, difícil, mas eu tive muita ajuda e eu agradeço a cada uma dessas pessoas, elas sabem com que eu estou falando. Muito obrigada, professora Edna, professora Cristiane, professor Renato, Grupo Uninter, Polo Cametá Pará, instituição em geral, obrigada por disponibilizar todos os tutoriais, nos ensinando a fazer isso, fazendo e elaborando um plano de aula. Muito obrigada por tudo. Deus nos abençoe, que este momento de pandemia passe logo e que nós possamos nos abraçar, Senhor, e que nós possamos vir a nos alegrarmos muito ainda juntos, certo? Então, aqui está o meu vídeo. Bora curtir muito, vamos compartilhar, tá? Vamos comentar, tá? Eu aguardo vocês. Muito obrigada.
por tudo, pela paciência, e eu agradeço e vamos em frente. Fique em casa.